Eu não sou um escritor, mas prefiro não dizer quem sou. O que vivi não é uma simples experiência que se pode contar ao redor de uma fogueira. É um relato que vai além do que muitos podem imaginar. E mesmo hoje, ao reviver cada detalhe, sinto que a escuridão ainda me observa. Era uma noite de verão e a fogueira estalava enquanto estávamos em um acampamento às margens de um lago isolado. Eu e meus amigos, algumas risadas e histórias de terror, como qualquer grupo de jovens que busca a adrenalina. O local era cercado por árvores altas e densas, como se a própria natureza estivesse tentando nos proteger de algo que não podíamos ver. Mas havia um detalhe que ninguém notou: o lago. Sua superfície refletia a luz do luar de uma maneira estranha, quase hipnotizante. Naquela noite, enquanto contávamos histórias, uma delas chamou minha atenção. Um dos rapazes, Lucas, começou a falar sobre as lendas que cercavam o lago. Dizia que aqueles que se atreveram a nadar em suas águas nunca mais foram vistos. O último que desapareceu, segundo a história, tinha sido encontrado semanas depois, mas não estava inteiro. A descrição era tão gráfica que a maioria riu nervosamente. Mas para mim, a atmosfera começou a mudar. Quando a fogueira começou a diminuir, eu decidi ir até a margem do lago. Curiosidade? Talvez. Mas havia algo mais, um chamado que parecia me puxar para a água. Enquanto me aproximava, a superfície começou a ondular suavemente, como se estivesse viva. Não conseguia explicar, mas me senti atraído por aquele movimento, como se soubesse que algo estava à espera. De repente ouvi um grito. Era Ana, minha amiga, que tinha desistido da roda de histórias e decidira se aventurar com uma lanterna pela trilha. Ouvimos o som da lanterna batendo no chão, e então um silêncio profundo tomou conta do lugar. A tensão no ar era palpável, e um frio percorreu minha espinha. Eu me virei pronto para voltar, mas ao olhar para o lago uma vez mais, percebi um movimento. Algo escuro emergiu da água. Era rápido, quase imperceptível, mas eu vi, e foi o suficiente para congelar meu sangue. Pegando coragem, chamei por Ana, mas não ouvi resposta. O grupo de amigos estava agora em alerta. As vozes agitadas eram apenas um eco distante em minha mente. Aquela sensação de que não estávamos sozinhos me consumiu. Fui até onde os outros estavam, mas nenhum deles parecia tão alarmado quanto eu. Começaram a debater sobre o que ouviram, mas eu não conseguia tirar os olhos do lago. O que era aquele movimento? E por que a escuridão parecia mais densa ali? Foi então que, de repente, Ana apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. "Vocês não vão acreditar no que eu vi!" ela gritou. As palavras saíram de sua boca como uma rajada. Havia uma figura atrás das árvores, uma sombra que me seguiu. O pânico tomou conta do grupo e um tipo de frenesi nos atingiu. O que quer que estivesse ali fora não era apenas uma história de campista. E o lago, aquilo era muito mais do que o que nossos olhos podiam ver. Nós tentamos rir, uma tentativa de aliviar a tensão, mas a piada não se aproximava da verdade do que sentíamos. Era um desejo primitivo de escapar, de correr para longe, mas ficou claro que todos estávamos presos naquele momento. E então, alguém sugeriu que fôssemos nadar, como um desafio absurdamente imprudente. A ideia era baixar a adrenalina, mas para mim, estava além da avaliação racional. Antes que eu pudesse protestar, os outros já estavam tirando suas roupas. Eu hesitei. A imagem daquela sombra ainda dançava em minha mente. Mas a pressão do grupo era imensa, então, com um último olhar apreensivo para o lago, decidi acompanhar. Entramos na água, que estava surpreendentemente quente para a hora da noite. Havia algo mágico na experiência, e por um breve momento, meu medo diminuiu, deixando espaço para uma sensação de liberdade. Mas logo, enquanto nadávamos, uma tensão começou a se estabelecer. O silêncio em torno de nós era ensurdecedor e as sombras pareciam se alongar. Foi quando tudo aconteceu. De repente, Ana começou a gritar.
Ela havia mergulhado para pegar algo no fundo e agora estava lutando para voltar à superfície. Eu e Lucas nos lançamos para ajudá-la, mas para nosso horror, a água começava a se agitar violentamente. Algo estava por trás dela, puxando-a para baixo. Parem! Não me deixem! Eram as últimas palavras que conseguimos ouvir antes que ela desaparecesse na escuridão. O pânico tomou conta de nós e mergulhamos, mas tudo o que conseguimos foi a escuridão engolindo nossas esperanças. Quando finalmente emergimos, a barra de água estava calma novamente, como se nada tivesse acontecido. Gritamos pelo nome de Ana até ficarmos sem voz. Eu não sei como, mas Lucas e eu conseguimos sair da água e correr até a margem, a panturrilha dorida, sem saber o que fazer. O medo nos dominava, e a verdade é que quanto mais chamávamos, mais ficávamos em pânico. Meus olhos se fixaram nas águas, e num impulso desesperado mergulhei novamente. Mas eu não tinha certeza do que estava procurando. Uma parte de mim queria resgatar Ana, enquanto outra parte gritava dentro de mim para que voltasse, para que todos nós fugíssemos. Quando finalmente voltei à superfície, a escuridão do lago refletia a lua em uma luz sinistra. Mas não havia sinal de Ana. Mais tarde, com o amanhecer, todos nós estávamos na margem, a realidade se estabelecendo. A busca por Ana atrasou, e mesmo a polícia não acreditou em nossa história. Eles acharam que ela tinha simplesmente ido embora, que a história que contávamos era nada mais do que uma fraqueza da mente ocasionada pelo medo. Mas eu sabia que estava errado. A noite não tinha apenas encoberto Ana. Havia algo mais a espreitar nas profundezas. A investigação não levaria a lugar nenhum. Entre os outros, a culpa se espalhou e logo começamos a nos afastar. As lembranças da noite escura no lago me atormentavam, e cada vez que um novo verão se aproximava, a imagem de Ana mergulhando nas profundezas voltava em pesadelos. Anos se passaram. O que deveria ser um dia de lazer se tornou um lembrete constante do horror daquela noite. Várias vezes pensei em voltar ao lago, entender o que realmente havia acontecido, se um pedaço do que vivemos pudesse ser desenterrado. Um dia decidi me arriscar. Armado com uma lanterna e uma câmera, voltei ao lugar onde tudo aconteceu. Quando cheguei, a atmosfera estava diferente. As árvores pareciam mais eretas, o lago mais profundo. Fui até a margem e sentei, a luz da lanterna dançando na superfície calmas da água. Ana, se você estiver aqui... As palavras saíram, quase um sussurro, desaparecendo na superfície. Eu me perguntava se eu realmente esperava uma resposta. E então é o que eu vi. Uma sombra se movendo sob as águas, enquanto a superfície do lago começou a borbulhar. O pânico voltou abruptamente, mas eu estava paralisado. Era um eco de vozes, risos e gritos interrompidos, misturados com o barulho da água. Eu não podia acreditar no que estava fazendo, mas pressentia que, ao menos, precisava entender. Entrei na água, que se sentia gelada e viva. A lanterna balançava em minha mão, enquanto eu nadava para onde a sombra havia se movido. O terror se tornava real, enquanto cada braçada me afastava da margem e me aproximava de um abismo desconhecido. Na profundidade, vi algo que me paralisou. Uma forma, contorcida e pálida, com olhos amendoados que pareciam se abrir. Era Ana. E logo percebi que não era só ela. Outras figuras emergiam, mutáveis e distorcidas, mascaradas de lamento. Eu precisava voltar, mas o lago tinha uma força inexorável. E no momento em que seu olhar se fixou em mim, senti a verdade de que havia algo que não eu poderia escapar. Os ecos da noite horrenda se misturaram na mente, e quando finalmente consegui nadar para a superfície, o vazio do lago ecoou com um grito ensurdecedor. Nunca mais voltei ao lago, mas a sombra permanece. Não nas águas, mas dentro de mim. O que foi aquele chamado? Que forma e peso a escuridão pode tomar? Os verões seguiram,
mas meu coração carrega a memória de Ana, das verdades que visitamos e dos terrores que escapamos. O lago agora é um lugar conhecido por provocar pesadelos, uma marca sem perdão. E assim, quando a lua cheia brilha e o silêncio se instala, vejo cada espectro e mergulho numa guerra entre o medo e a traição que só uma sombra pode provocar. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Prefiro não dizer quem sou, é mais seguro assim. Mas o que aconteceu comigo e com alguns amigos, perto de um certo lago, isso precisa ser contado. Não é uma história que você esquece. Eu estava na faculdade alguns anos atrás. Éramos um grupo que gostava de acampar, sair da cidade, sabe? Achamos um lugar isolado, disseram que era lindo, perto de um lago na divisa de Minas com a Bahia. Perfeito para uns dias de paz. Chegamos no fim de tarde. A paisagem era surreal. O lago enorme, a água escura, refletindo o céu que começava a ficar laranja. Tinha uma névoa baixa sobre a superfície, o que dava um ar meio misterioso, mas bonito. Armamos as barracas, acendemos a fogueira. Estava tudo tranquilo demais. Éramos eu, o Gabriel, a Juliana e o Pedro. Conversando, rindo, carne na grelha. A noite caiu rápido. A escuridão lá fora era total. Só o brilho da fogueira e a luz da lua cheia que apareceu, enorme. O lago parecia ainda mais escuro e a névoa mais densa. Foi o Pedro que notou primeiro, um barulho vindo da água. Não era som de peixe pulando ou o vento mexendo nas ondas. Era um respiro. Alto, como se alguém estivesse ofegante, mas submerso, ou algo assim. Paramos de falar, tentamos ouvir. O barulho parou tão de repente quanto começou. Nos olhamos, meio sem entender. Deve ser algum animal, disse o Gabriel, tentando diminuir a tensão. Mas não parecia animal nenhum que a gente conhecia. Era muito humano, de um jeito estranho. Ignoramos. Ou tentamos. A conversa não voltou com a mesma leveza. Ficamos mais atentos aos sons da noite. O vento, os insetos e o silêncio pesado que o lago impunha. A neblina parecia rastejar para fora da água, chegando mais perto do nosso acampamento. A Juliana disse que sentia frio. Um frio que não vinha do ar. Um arrepio por dentro. Decidimos ir dormir mais cedo. Combinamos que o Gabriel e o Pedro fariam a primeira vigília e depois a gente trocava. Ninguém queria ficar sozinho, honestamente. De dentro da barraca, o silêncio parecia ainda maior. Eu tentava pegar no sono, mas cada pequeno barulho lá fora me deixava alerta. Conseguia ouvir o Gabriel e o Pedro conversando baixo perto da fogueira. A chama tremeluzia através do tecido da barraca. Então, o respiro voltou, mais perto dessa vez. E não era só um. Pareciam vários, como se algo estivesse emergindo da água, ou muitos algos. E junto vinha um som, um murmúrio baixo, como se estivessem falando numa língua que a gente não entendia. Sentei rápido dentro da barraca. A Juliana também acordou. Nossos olhos se encontraram na escuridão. O medo era palpável. Os barulhos continuavam, vindo da direção do lago, misturados. As vozes pareciam convidativas de um jeito sinistro. O Gabriel gritou lá fora, um grito de pânico puro. Pulamos para fora da barraca. A fogueira estava quase apagando. A neblina tinha engolido tudo. Mal dava para ver a poucos metros. E o som estava em volta da gente agora, não só do lago. Onde eles estão? Component placement, sussurrei para a Juliana, agarrando o braço dela. A neblina se movia, parecia ter formas dentro dela. Sombras altas, disformes. E o murmúrio ficou mais alto, mais insistente. Podia ouvir a respiração molhada, fria. O Pedro apareceu correndo da direção da fogueira, tropeçando. Ele estava em choque, os olhos arregalados. O Gabriel, a neblina, pegou ele. Component placement ofegou, caindo de joelhos. Ele apontava para a escuridão, tremendo incontrolavelmente. Não pensamos, só agimos.
Pegamos o que conseguimos em segundos. Uma lanterna fraca, uma mochila pequena, e corremos na direção oposta ao lago para o caminho de volta. A neblina nos seguia. O murmúrio nos seguia. Parecia que eles podiam sentir nosso medo. Corremos por talvez 10, 15 minutos pela trilha escura. A lanterna balançava, mostrando apenas pedaços da mata densa. O Pedro parou de repente, ofegante, segurando o lado. Não consigo mais, ele sibilou. O murmúrio estava perto. Aquela respiração fria e molhada. Podia sentir o ar gelado na minha nuca mesmo com o esforço da corrida. Olhei para trás, para a neblina que se aproximava. E vi uma forma alta e esguia se destacando na névoa. Não tinha rosto definido. Agarrei o Pedro e o forcei a levantar. Você tem que conseguir, Zrenia. A Juliana chorava, mas continuava ao nosso lado, puxando ele também. O pânico nos dava uma força extra, mas a exaustão estava chegando. O som mudou. Não era só murmúrio e respiração agora. Ouvi um splash, um som de água batendo forte, como se algo grande tivesse pulado para fora do lago, direto na nossa direção. E o murmúrio virou uma espécie de canto, um canto baixo, hipnotizante. O Pedro parou de lutar. Ele estava olhando para trás, para a direção do lago, os olhos vidrados. Tentamos puxá-lo, mas ele parecia pesado, como se estivesse enraizado no lugar. Pedro, não! Zrenia! A Juliana gritou. Ele começou a andar para trás, em direção ao som, em direção à neblina. Tentamos segurá-lo, mas a força dele parecia sobrenatural de repente. Ele nos empurrou para longe, com uma força que não era dele, e começou a murmurar junto com o canto. Vimos a forma na neblina se aproximar dele. Ou melhor, ele se aproximar da forma. Ela envolveu ele. A neblina se fechou ao redor. O murmúrio e o canto ficaram bem altos por um segundo. Depois sumiram, como se tivessem mergulhado de volta na água. Ficamos parados no meio da trilha, eu e a Juliana, em completo silêncio. A neblina parecia recuar um pouco. O ar ficou um pouco mais quente, mas ainda gelado pelo choque. O Pedro tinha sumido. O Gabriel tinha sumido, engolidos pelo lago ou pelo que vivia nele. Foi uma caminhada lenta e aterrorizante de volta para a civilização. Andamos a noite toda. Cada barulho na mata nos fazia estremecer. A luz do amanhecer foi a coisa mais linda que já vi na vida. Chegamos na estrada, maltrapilhos, em pânico. Contamos a história para a polícia, para as famílias do Gabriel e do Pedro. Ninguém acreditou de verdade. Falaram em desaparecimento, talvez afogamento. Procuraram no lago, mas não acharam nada, nenhuma pista. Nada que indicasse o que aconteceu. Eu e a Juliana tentamos explicar sobre a neblina, os barulhos, as formas, o canto. Eles nos olharam como se tivéssemos enlouquecido, o que em parte talvez tivéssemos. O trauma é enorme. Fomos a terapeutas, tentamos seguir com a vida. Mas a gente sabe o que viu. A gente sabe que não foi um afogamento normal. Havia algo naquele lago. Algo antigo, que canta, que respira sob a água, que se esconde na neblina e atrai as pessoas para um fim terrível. Nunca mais consegui chegar perto de um lago, qualquer lago. A simples visão da água escura, ou a sensação de neblina, me faz sentir aquele frio de novo, ouvir aquele murmúrio na minha cabeça. A Juliana também. Ela se mudou para longe, não temos muito contato, mas sei que ela vive com o mesmo medo. O lago, nunca fomos lá de novo para tentar entender. E não vamos, mas a sensação é que ele ainda está lá. E o que quer que viva nele, está esperando alguém chegar perto demais, acampar na beira, na hora errada. É isso. É o que posso contar. Não tenho explicação. Só tenho o pesadelo que se repete e a certeza de que existem coisas no mundo que a ciência não consegue explicar. Coisas que vivem nas profundezas escuras, esperando. Esse foi o vídeo.
Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.